E muito bem, vamos agora falar sobre o treinamento de PDFs, áudios, vídeos e o website. Bom, esse treinamento é bem mais simples de explicar do que fluxo, né? Bem menos rico do que conversação. Mas é importante entender porque esse treinamento aqui, essa área aqui, ela pode te levar a algumas armadilhas. Então, primeiro, para que ele foi fundado? Para que ele existe? Ele existe basicamente para questões mais das políticas da sua empresa, para volumes de informações gerais sobre o seu negócio. Um erro muito comum ao utilizar essa área aqui é achar que você vai pegar, por exemplo, um catálogo inteiro de produtos, onde tem preços, as informações do produto, o descritivo do produto, que você vai importar ele aqui em PDF e que pronto, já está tudo resolvido. E olha, depende realmente do tipo de catálogo, do tipo de informação que tem dentro desse catálogo que você importou. Olha, pode até ser. Vale fazer um teste. Testar não custa nada, né? Mas o mais importante, seja PDF, áudio, vídeo ou website, o mais importante é você analisar como que essas informações foram distribuídas aqui dentro. Tá? E algumas outras dicas também importantes que eu vou dar aqui. Bom, começando pela parte mais técnica ou mais operacional, bastou eu clicar, botãozinho de mais, como a gente já conhece. Feito isso, basta você escolher, se for um link do YouTube, você vai pôr uma descrição, por exemplo, sobre a minha empresa, e você vai colocar o link do YouTube. Clicar em cadastrar link do YouTube e ela vai começar a operacionalizar. Por que tem que ser o link do YouTube? Porque nós usamos uma ferramenta de tradução simultânea do YouTube. Então o YouTube ele ouve um vídeo e cria uma, legenda simultânea, na tradução, legenda simultânea. Então ele pega toda aquela legenda e coloca ela aqui. Só que ele coloca sem nenhuma instrução. Então vamos lá, eu tenho um vídeo comercial que eu estou falando sobre a tecnologia. Nesse vídeo eu falo que a tecnologia é isso, que a tecnologia é aquilo, ótimo. Então exatamente cada palavra que eu citei no vídeo vai estar traduzida aqui dentro. E repito, não importa se é um link do YouTube, se é um PDF, se é um áudio, se é um website. Ele vai exatamente colocar as informações texto que ele conseguir extrair. Então, já falando um pouquinho também de PDF. PDF, mesma coisa, colocou a descrição, importa o PDF. O PDF, ele vai conseguir trazer tudo que é texto no PDF. E às vezes, você tem um PDF em mãos que, em uma determinada área, você acha que aquilo é um texto, mas não é, é uma imagem. Ela foi estampada ali. E fala, ué, a tecnologia não extraiu. Não, só vai extrair o que é texto. O que é texto é certo, virá. Agora, o que é imagem não vem. Daniel, não sei se é texto ou se é imagem. Ué, não tem problema, importa e ver o que aconteceu aqui, o que descarregou. Tá? Áudio, bem simples, é o mesmo conceito do YouTube. Eu pego um áudio e tudo que foi falado nesse áudio é transcrito para cá. O website também. E o website tem aquela situação do PDF. Tem coisas lá no website que você acha que é um texto, mas não é, é uma imagem. Mas vale também o teste, basta puxar, colocar para cá e seguir a trilha. Aqui, só você colocar o seu website, observe que é www. teu website, às vezes a pessoa coloca aqui com o HTTPS e aí não dá certo, tá? O áudio simples, é só subir o áudio dentro de um desses formatos, seja um OGG ou um MP3. Ah, mas eu tenho um áudio aqui que ele não é nenhum desses formatos. Use, na própria internet tem, coloca, vamos dizer que você tenha um MP4, que é um vídeo, você quer só extrair o áudio dele, basta você colocar na internet para fazer a transferência, né, alternar de MP4 para MP3, você tem uma série de sites gratuitos para fazer isso e voilá, funciona. Às vezes, inclusive, a pessoa fala, cara, eu tenho um vídeo, mas ele não está no YouTube, eu queria importar esse vídeo. Bom, você não precisa do vídeo, você precisa do áudio do vídeo. Então pega esse vídeo, que certamente está em MP4, usa desses sites gratuitos para converter o arquivo MP4 em MP3 e pronto, você já tem condições de trazer ele aqui em áudio. Bom, mas para nós não importa se é link, PDF, áudio, não importa. O que para nós vai virar é um blocão de texto geral, tá? Problemas desse blocão de texto. Se esse blocão de texto tem políticas da sua empresa, como por exemplo, qual é a sua missão, visão e valores, como é a história da sua empresa, quem é o fundador da sua empresa, tá tudo certo. Porque veja, se você assistiu o vídeo do Conversação e entendeu, você vai captar aqui rapidinho. Veja, a tecnologia responde aos estímulos do usuário. Então, se o usuário vai lá e fala, oi, me conte sobre vocês.
Se ela diz, me conte sobre vocês, e eu tenho aqui um conteúdo, não importa de novo a fonte, se é áudio, se é o vídeo do YouTube, se é o link do site, se é o PDF. Eu venho aqui e eu encontro informações como, por exemplo, a missão, a visão e valores. A inteligência artificial em si, ela pode compreender que a missão, visão e valores refere-se sobre a empresa, mas não necessariamente. Você quer garantir que aquela informação seja dada quando o usuário perguntar? O correto é você dar uma instrução para a máquina. É bem o que a gente explicou bastante ali no Conversação. Eu dou uma instrução específica para ela e aí sim ela atende. Agora, se eu tenho um blocão de texto falando um monte de coisa sobre a empresa, aquilo não são instruções, só são informações. Então, fica mais dependente ainda do jeito com que o cliente vai perguntar. Então, naturalmente, se o cliente fala assim, me conte qual é a sua visão de negócio. Bom, ele vem dentre os treinamentos, encontra um trecho de treinamento que fala sobre a visão e, excelente, vai responder à perfeição, né? Agora, algumas experiências que nós já tivemos, eu gosto de relatar uma em especial. Uma pizzaria, ela importou um cardápio, até aí tudo certo. A questão dessa pizzaria é que os nomes das pizzas são nomes bem italianos, da cidade de Sicília. E aí ele colocou nomes que só tem na pizzaria dele, tá? E basicamente são nomes de bairros e algumas cidades próximas à Sicília, tudo da Itália. Então você não tem lá a pizza de mozzarella, você vai ter pizza no nome da Itália. Tá bom? E quando ele importou o PDF dele, o PDF dele, primeira coisa, o título do PDF dele era pizza. E depois então vinha os tópicos, né? Então pizza, o nome da cidade, o que vem em termos de sabores e o seu preço e tudo certo. Bom, ele somente subiu esse PDF e a expectativa dele, naturalmente, é que o cliente fosse perguntar, eu queria saber sobre a pizza de mozzarella. Tá? E os funcionários dele já estavam treinados para quando alguém perguntasse da pizza de mozzarella, ela se assemelhava bastante a uma pizza com um nome específico dado por ele, né, lá naquela determinada pizza. E obviamente que isso não aconteceu, porque não há semântica alguma. Tá, ali vamos dizer que era pizza Cecília, tá? Sicília que fala, eu acho. Pizza Sicília. Pizza Sicília é uma pizza que vem bem caprichada de mozzarella, tá bom? Só isso. E aí quando o internauta foi lá e falou, eu quero saber sobre pizza de mozzarella. Veja, pizza de mozzarella, todo mundo já conhece, é uma pizza tradicional, todo mundo, enfim, já é difundido isso. A inteligência artificial, quando ela veio olhar para os treinamentos, ela não encontrou nada sobre pizza de mozzarella. Tinha as pizzas com os nomes das cidades, então ela não conseguiu conectar as coisas, né? E um outro fator que se tornou crítico é que pelo fato de que o título do menu dele, né? O título lá dessa pizzaria, somente o título está escrito pizza, e no demais era só o nome das cidades, aí que ligou menos ainda. Bom, tivemos que fazer algumas correções nesse PDF. Tivemos que colocar pizza, e aí o nome da cidade, pizza, e o nome da cidade, repetir a palavra pizza nos trechos que eram necessários, né? E também instruímos a máquina, olha, se alguém perguntar sobre pizza de mussarela, nós temos aqui, na verdade, a pizza, nome da cidade da Itália, que os seus ingredientes são, e aí vieram os ingredientes, e o seu preço e trouxe o preço da pizza. Pronto. Aplicado isso, resolveu. Então, assim, a expectativa inicial desse cliente é que era só importar o catálogo e já estaria tudo certo, que a inteligência artificial, por ser muito inteligente, já daria conta do recado. Mas não é assim. Ela precisa ter referências, especialmente se o seu caso comporta nomenclaturas ou fatos que são muito específicos do seu negócio. Tá? Agora, dando o mesmo exemplo, se fosse uma pizzaria tradicional, convencional, com nomes convencionais, isso já é uma informação global, sabida. É mais ou menos assim, se você perguntar para o Google, ele já sabe. Se você perguntar para o ChatGPT, ele já sabe. Você já tem informação lá. De toda forma, vamos aqui a um teste, no caso, via PDF. Lembrando, eu não vou fazer um teste de link de YouTube ou de cada um deles, tá? Porque senão também seria demasiado desnecessário. Basta seguir áudio, basta chamar o áudio, PDF, basta importar o arquivo, bem tranquilo, tá? Então eu vou fazer aqui um de PDF, vou importar um arquivo aqui, no caso até mesmo dessa pizzaria em questão, para que possa ser analisado. Venho aqui em importar arquivo, escolho no meu diretório, então ele vai começar a processar esse arquivo de PDF, defino um título, por exemplo, cardápio pizzaria,
Então, cadastrar PDF. E o PDF apareceu aqui. Tá, vamos analisar esse PDF aqui por dentro. Perceba aqui, nós temos, primeiro, alguns dizeres não saíram perfeitos. Tem aqui uma exclamação, né, no lugar de um C. Né? Escaneie e conheça nossa história. Né? Então, provavelmente lá no PDF tem um scanner. E começam aqui agora os itens. Então, perceba que esse PDF está todo desorganizado. Nada aqui tem um padrão organizado. É um ótimo exemplo de uma qualidade ruim para a gente usar aqui na tecnologia. Puxou tudo do cardápio, nesse sentido é bem interessante. E algo que é ainda mais interessante é que funciona muito bem, mas não à perfeição. Não aprovamos a utilização desse PDF. Olha, dá uma olhada aqui, em algum momento aqui, pelo PDF está tudo dividido em colunas. Ele acabou jogando o tamanho das medidas das pizzas para cá, com os valores todos jogados aqui, ó. Então isso aqui ficou muito ruim. Dá para usar? Olha, dá. Eu teria que pegar teu trabalho, né? Como eu estava dizendo aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui nesse item. Tá vendo que esse item 52, ele refere-se a um molho italiano, mozzarella, alice e azeitona preta. Então ele é o item praiano. Eu nem sei se esse item aqui é uma pizzaria, é uma pizza, mas vamos supor que seja. Então se alguém falar lá, você tem a pizza praiano? Olha, pode até acontecer dele encontrar o praiano, mas a inteligência artificial pode não reconhecer o nome praiano como uma pizza. Então, por decisão própria, ela pode dizer, olha, pizza com nome de praiano eu não tenho. É mais provável que aconteça isso, tá? Então, se eu quisesse arrumar aqui esse trabalho, o ideal, então, é que eu escrevesse que isso aqui é uma pizza praiano, que esses aqui são os ingredientes. Seria também o caso de eu dizer que... aqui são os ingredientes. De eu dizer que o preço é R$53, não é? Então, eu vou precisar organizar isso aqui. Né? E se eu for fazer isso para todo esse cardápio, já não valeu a pena usar essa parte do sistema para produzir esse efeito. Tá? Outra coisa que é interessante também saber aqui, repetindo, não importa se é um áudio, um vídeo, um YouTube ou um website. Pensa num vídeo, num áudio que você está falando da sua empresa, você está falando muito bem dela. Então, naturalmente, as informações vão estar mais organizadas. Então, vai fazer sentido você entrar aqui e observar se de repente vale a pena você incluir algum tópico que talvez não estivesse no áudio, ou talvez a tradução não tenha sido feita de maneira fidedigna. Eu mesmo fiz um teste com um vídeo, onde eu dizia o valor, eu falei um valor 2.500, e ela colocou, ela entendeu 2 como tipo 2 unidades de 500. E na hora dela dar a informação, ela disse que poderia parcelar em 2 vezes de 500, ou seja, deu tudo errado. Claro que eu só entrei nesse treinamento e eu vi que na tradução estava 2.500, estava exatamente como se fosse escrito da seguinte forma, que assim, vou colocar de uma maneira aqui para enxergar, estava escrito assim, 2.500, que foi a forma que eu falei no áudio. E lógico que isso não foi satisfatório, não é? Então, claro, eu só vim naquele trecho e corrigi para essa forma aqui, pronto, aí já resolveu. Então, quando a gente está usando esse recurso ele é muito interessante para você trazer um volume, sim, de informação. É preciso testar, porque eu não sei qual é a sua necessidade. Vou dar um exemplo muito bom. Imobiliárias. Imobiliárias vão e importam um catálogo lá de um empreendimento. E aí vem tudo bonitinho. Tamanho do quarto, quantos quartos tem, quais são as áreas úteis, quais são as vantagens do condomínio, né? Vem tudo bonitinho ali. Então, se muitas imobiliárias que nós fizemos testes com o PDF da própria empreitada, do próprio empreendimento, funcionou muito bem. Então, realmente é preciso testar. Mas tenha em mente que não é só porque você trouxe, resolveu. Um outro exemplo que acho que vale a pena citar. Teve uma imobiliária que trouxe um vídeo de uma determinada casa e esse vídeo não tinha nenhuma fala. Era só imagens da casa passando e uma música de fundo. Então não carregou nada de informação, claro. Ele vai usar a tradução, né? Então é o fato de você testar,
ok? Ver como as informações caem para você decidir se vale ou não a pena você utilizar esse recurso. Por exemplo, para esse cardápio, eu não acho que vale a pena. Inclusive, esse nosso cliente, como que nós resolvemos? Para compor esse cardápio, ele precisou fazer um Word especificando, olha, as nossas pizzas são essas. Enfim, ele tinha todo um material organizado num documento de Word que ele mandou para a gráfica, e a gráfica transformou esse documento de Word em um PDF, em um cardápio, né? Então a gente importou esse Word dele, nossa, já caiu tudo muito mais organizado, porque esse Word ele explicava as coisas lá, né? Então, muito embora é interessante a ideia de você só importar um cardápio e seria legal se desse tudo certo, mas não dá, porque é por causa dessa bagunça toda aqui, né? Outra coisa que falta muito aqui são instruções. Nós não temos instrução nenhuma aqui dentro. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos dizer que esse filé de frango orgânico ao molho fungi, guarnecido com um delicioso purê de batata doce, né? Tá bom, tá aqui. Tem esse caso aqui. Tudo bem. Perceba que isso aqui não tem nenhuma instrução. O que é uma instrução? É a gente dizer assim: quando um cliente perguntar das nossas opções de filé, apresente as opções. Então eu coloco essa opção e vou seguindo aqui colocando outras opções. Isso aqui é uma instrução. Ela recebeu uma instrução de como ela deve agir quando um cliente perguntar sobre as opções de filé. Da forma original que está, se alguém falar quais são as opções de filé, provavelmente ele vai trazer uma das opções de filé. Então, se esse cardápio só tiver uma opção de filé, deu certo. Agora, se esse cardápio tem 10 opções de filé, tem filé de frango, filé mignon, tem filé de tantas outras coisas, né? Então, se perguntar quais são as opções, não acredite, não ache que a inteligência vai sair procurando tudo quanto é filé, vai conseguir organizar essa bagunça e vai responder lá tudo organizadinho. Não vai dar certo. Ela vai acabar pegando uma opção que mais se pareça com o que foi perguntado e vai levar uma única opção. Olha só, esse quis perguntar quanto custa. Eu mesmo não consigo nem achar aqui qual que é o valor disso aqui, né? Me parece que esse suculento medalhão aqui custa R$77, mas eu mesmo não tenho nem certeza se isso é um código dele ou se é um preço dele. Ele tem tamanho médio, pequeno, grande, né? Serve quantas pessoas? Então, às vezes, quando a gente está falando, inclusive, de produtos, a nossa próxima aula aqui vai ser sobre produtos, muitas vezes é melhor usar produtos em produtos. Tá? E não de uma forma aqui por carregar as informações. Embora, repito, temos casos aqui que deram muito certo. A gente tem um caso aqui de uma lanchonete. Ele tem os seus hambúrgueres, batata frita, suas bebidas. Ele importou o catálogo, um catálogo super simples. Ele importou o catálogo estava de uma forma muito organizada, que saiu tudo bonitinho, sabe? Hambúrguer, isso, aquilo, valor tanto. Pô, isso é super bonitinho. Então, vale a pena puxar e olhar o que aconteceu com o texto para tomar a decisão se realmente esse aqui é o melhor recurso. Uma última informação também relevante. Quando você está vendo aqui todos esses montes de informações, na verdade, nós estamos quebrando essas informações e transformando em múltiplos treinamentos. Porque a intenção aqui desse treinamento é você dar volume de informações basicamente sobre o seu negócio. Essa foi a ideia original. E pode ser aplicado em outras vertentes também, claro. Mas imagina que se você tem toda a história da nossa empresa, e você tem 10 páginas aqui da história da sua empresa, pô, vai ser maravilhoso. Quando alguém perguntar da história da empresa, a IA vai ler esses contextos da história e vai trazendo as informações que são importantes, né? Acho que vale um exemplo bom também, um caso de uma empresa que trabalha com equipamentos e tem os manuais do equipamento. Então ela importou esses manuais do equipamento. Puxa, só texto lá dentro, organizado por capítulos, né? Como um pequeno livro. Poxa vida, foi fantástico, fantástico. As pessoas usando assim, vão lá e falam, deu erro, número tal aqui no equipamento. Ele vai lá, ele fala o que é o erro, como resolver esse tipo de problema, ela traz, e com uma linguagem até muito melhor do que as tradicionais tidas, né, em manuais aí. Então, tem bastante possibilidades com a utilização dessa tecnologia. Mas é necessário olhar, não acreditar que você jogou informação aqui e pronto, a IA já sabe, ela vai entrar aqui, ela já vai ver tudo quanto é opções de tábuas de frios que eu tenho, porque eu tenho ela espalhada aqui, esse assunto para tudo quanto é lado, e ela vai conseguir encontrar tudo, reunir tudo e dar informação redonda. Não vai. Não é assim que foi feito para usar essa tecnologia. Finalizando, seja lá por vídeo, por áudio, por texto, por PDF, é um recurso muito legal, não aplicável a todos os casos. Considere avaliar direitinho qual é a sua real necessidade,
Muitas vezes o grande aliado desse tipo de situação é o treinamento avançado. Vamos nessa!